Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Nossa aula será de Ciências Humanas e suas tecnologias, e vamos trabalhar a habilidade de analisar a produção da memória pelas sociedades humanas. Boa aula! Olá, saudações a todos. O meu nome é Lucas e hoje nós vamos discutir Ciências Humanas e suas tecnologias. Eu sou professor de História e a habilidade que nós vamos encontrar na aula de hoje se relaciona com esse assunto dentro das Ciências Humanas, né? Veremos nessa habilidade analisar a produção da memória pelas sociedades humanas, ou seja, tudo a ver com história, né? A verdade é que, ao pensar a produção da memória pelas sociedades humanas, nós estamos exatamente pensando a construção de uma identidade. Essa identidade, evidentemente, se relaciona a uma produção da memória, da história, ao passar do tempo. Por exemplo, ao escolher escrever sobre um determinado assunto, ao escolher, um historiador, né, ao escolher escrever sobre um determinado assunto, pensar um determinado assunto, discutir um determinado assunto, essas escolhas já refletem uma forma de produção de cultura, uma forma de produção de memória. Ao abdicar de discutir outras coisas, ao abdicar de produzir outros textos ou escrever sobre outros assuntos, você também está produzindo a memória de alguma forma, né? Então, de um certo aspecto, podemos pensar assim, analisar a produção da memória pelas sociedades humanas se relaciona à própria construção da história, né? E escolher o tema, a forma como produzir isso, evidentemente reflete uma visão de um historiador, uma visão daquele que escolheu trabalhar aquele determinado tema. Muito bem. Diante disso, pensamos que essa habilidade, ela se encaixa dentro de uma competência, compreender os elementos culturais que constituem as identidades. Ou seja, pensar que cada povo, cada sociedade, ele tem uma certa identidade. Essa identidade, ela é construída por elementos culturais. Então pensa, um determinado povo tem lá um registro material, né? Pinturas, esculturas, ou até a produção arquitetônica de uma determinada cidade ou um povoado. Isso é uma forma de registro, é uma forma de pensar um elemento cultural que constitui uma identidade. Claro que a construção da identidade de um determinado povo também se associa não só à produção material, mas à produção também intelectual, como a gente falava agora há pouco. Escrever sobre o passado, escrever sobre a história de um determinado povo, por exemplo, reflete sobre um certo aspecto, essa ideia de, vamos dizer assim, de construção de identidade, né? É evidente que quando você pensa a construção do passado por meio da escolha de um determinado tema, aspectos que interessam podem ser valorizados, aspectos que não interessam podem ser descartados. Isso faz parte também de pensar essa habilidade no nosso tema de hoje. Tudo bem? Ok. Bom, dentro dessa habilidade, dentro dessa competência, a gente vai ver aqui um tema, né, relacionado à diversidade cultural, conflitos e vida em sociedade. Essa proposta tem como tópico de estudo pensar um determinado aspecto dentro dessa habilidade, né? Ou seja, a gente vai pensar essa habilidade por meio da análise de um tema histórico. Qual é esse tema, professor? A conquista da América. Conflitos entre europeus e indígenas na América colonial. A escravidão e formas de resistência indígena e africana na América. Tudo bem, gente. Tema importante, né? Pensando a história, pensando o passado, a gente olha para a conquista da América. Quando o europeu chega no nosso continente, ele encontra os índios, não é isso? Os grupos indígenas diversificados aqui. Tem-se, então, a partir daí, um processo de conquista, seguido de um processo de colonização. Todo mundo sabe que esse processo foi marcado por muita violência e por um choque de culturas, por um choque de identidades, não é mesmo? A forma como você registra essa história, a forma como você escreve essa história, reflete ou podem refletir visões também diferentes. A visão do colonizador, do conquistador, e a visão do colonizado, né, daquele que sofreu com a chegada do colonizador, não é mesmo? Agora, você deve estar sabendo, via de regra, né, existe uma situação bastante comum, que é a história descrita pela ótica dos vencedores, não é? Quer dizer, se o colonizador venceu, se o colonizador triunfou, se o colonizador impôs a sua cultura, via de regra, a história dominante é a história daquele que conquistou, a história daquele que venceu. Não é isso? Cabe aos historiadores, portanto, de alguma forma, buscar questionar essa visão tradicional, né? Mas vamos tentar pensar um pouco isso a partir desse tópico de estudo, então? Vamos lá. Inicialmente eu comecei aqui falando da América pré-colombiana. Estágios de desenvolvimento. O que eu quero dizer com isso? Estágios de desenvolvimento. Na verdade, é a ideia do índio, é pensar o índio.
Quem é esse índio quando o europeu chega na América? Nós sabemos que existe um choque cultural, né? Uma diversidade cultural. Mas quem é esse índio? Os índios da América eram todos iguais? Sabemos que não, né? Existiam grupos indígenas em vários estágios diferentes de desenvolvimento. Então, basicamente, esse slide tenta ilustrar essa situação, né? Você tem a caça, coleta e o nomadismo. Seria um primeiro tipo de, vamos colocar assim, de estágio de desenvolvimento. Índios que viviam como se estivessem na Idade da Pedra, no Paleolítico, né? De forma rústica, ainda viviam da caça e da coleta e eram nômades, né? Abaixo eu coloquei ali um segundo tipo de desenvolvimento, que são os índios que já viviam da agricultura. Índios, portanto, que já viviam sedentarizados, né? Em outras palavras, índios já desenvolvendo a agricultura já viviam fixos, né? Isso, em determinadas regiões, vivendo, né? Se alimentando dessa própria agricultura, tá? Um terceiro estágio que eu coloquei embaixo, que na verdade me interessa mais, são as grandes civilizações, tá? As grandes civilizações. Em outras palavras, quando os europeus chegaram na América, eles se depararam com índios em vários estágios de desenvolvimento, o que nos mostra que índio também não era tudo igual, né? Que às vezes tem aquela visão do índio como uma imagem meio estereotipada. Sabemos que quando os europeus chegaram aqui, eles se depararam com índios em vários estágios diferentes de desenvolvimento. Então tinha um índio que já lá vivia de uma forma super rústica e tal, até aquele que vivia já em grandes civilizações. Quando eu uso a palavra civilização, entenda, né, que é uma referência àqueles índios mais avançados no sentido de já constituírem sociedades complexas, organizadas, muitas delas estratificadas, né, com estados organizados, com estruturas de trabalho organizada que permitiram a construção de obras de alta complexidade, não é isso? Algum grau de desenvolvimento técnico, tá certo? Então, sistema de escrita, né? Então, uma série de itens aí que contribuem para a gente enxergar este grupo indígena de uma forma mais avançada, de uma forma mais, vamos colocar assim, avançada mesmo, né? Constituindo uma grande civilização, tá bom? Estes, evidentemente, traziam uma preocupação maior para o espanhol, né? O conquistador, aquele que chegava, né? Se deparava com incas, maias e astecas. No caso dos maias, menos. Os maias, quando os europeus chegaram, já estavam em franca decadência. Mas os incas e os astecas constituíam grandes impérios. Daí a necessidade de um processo, de uma organização maior para efetivar a conquista desses grupos, dessas grandes civilizações. Muito bem, dando sequência então, agora a gente organiza ou pensa, né, isso é a forma de conquista. Eu coloquei aqui na tela para vocês, em 1520, Hernán ou Fernão Cortés, dependendo da tradução aí, foi o conquistador do Império Azteca, né? Em 1530, pouco tempo depois, nós temos Francisco Pizarro liderando os espanhóis na conquista do Império Inca, né? Isso, dos Incas aqui na América do Sul. Lembramos que os astecas estão onde hoje seria o México, né? Estavam, né? Onde hoje seria o México, e Francisco Pizarro estava conquistando os Incas, onde hoje seria os países ali da Cordilheira dos Andes, né? Norte da Argentina, Chile, Peru, Equador e Bolívia, tá certo? Esses conquistadores foram importantes no processo, enfim, de subjugar essas civilizações. E aqui eu trouxe uma imagem para vocês, né? Comparando aqui o choque entre Cortés, o líder espanhol, conquistou Montezuma, não é isso? Montezuma, lembramos que era o imperador azteca, né? Quando Cortés chega, ele se depara com Montezuma, então o processo de conquista se dá aí. Eu coloquei essa imagem de choque, primeiro para a gente interpretar a imagem, né? Numa ideia geral, de que nas duas situações, os nossos heróis aqui são retratados de uma forma meio guerreira, né, de uma certa altivez. Notem, por exemplo, que Montezuma impunha um escudo, impunha uma espada, né, uma lança, né, o que denota uma posição meio guerreira, assim como Cortés, de armadura e com a sua espada na cintura. Então isso mostra, basicamente, que apesar de a gente estar tratando de duas civilizações diferentes, de um choque, não é isso, cultural, de identidades, enfim, existiam algumas semelhanças na ideia da representação com uma forma de altivez, não é isso, de superioridade e de algum grau de hierarquia, né? E especialmente uma certa dose de militarismo, de uma certa dose de poder das armas, né? Vamos lembrar que os europeus vinham de uma sociedade medieval, guerreira, né? E que os próprios astecas constituíam um império conquistador, um império militarista. Isso é importante destacar por quê? Porque às vezes o aluno tem aquela visão meio também utópica, né? Do índio
como alguém da paz e que foi conquistado de forma violenta pelos espanhóis. Nós sabemos que os espanhóis, de fato, vieram de forma violenta, a conquista foi feita de forma violenta. Porém, entre os índios também existia conflito, não é mesmo? Lembrar que os próprios astecas constituem um império organizado, militarista e que subjugou outros povos, né, na construção desse império, enfim, dessa grande civilização. Tá certo? Muito bem, gente. Seguindo, eu trouxe mais duas imagens para a gente pensar. El Castillo de Chichén Itzá fica no México, né? É um exemplo da arquitetura espanhola, né? da arquitetura maia, né? Uma arquitetura pré-colombiana. E do lado, a Catedral de Valladolid, no sul do México, na Península do Yucatán. Trouxe essas imagens para, mais uma vez, ilustrar a ideia de diferentes povos, de diferentes culturas, de como o registro material, né, também é uma proposta de construção de identidade. Nós temos duas culturas diferentes. E de como a construção da memória também se associa à forma da conquista, à forma da colonização. Lembramos, por exemplo, que essa catedral cristã católica de Valladolid, no México, né, ela foi construída a partir dessa cidade, né, Valladolid, em cima de um antigo povoado maia. Ou seja, para o espanhol não bastava chegar e subjugar e conquistar, né? Você tinha que apagar a memória. O povo vencido, né, tinha que ser, de alguma forma, subjugado, inclusive pela memória. Então você constrói a sua cidade em cima da antiga cidade maia, do antigo povoado indígena, não é isso? Como forma de demonstração da sua superioridade e também de apagar o registro, né, a memória do povo conquistado, tá certo? Impondo a sua própria cultura, a sua própria religião. Aqui nós temos um texto, o ouro e a prata, que os reis incas tiveram em grande quantidade, não eram avaliados por eles como tesouro, porque, como se sabe, não vendiam nem compravam coisa alguma por prata nem por ouro. Nem por eles pagavam os soldados, nem os gastavam com alguma necessidade que lhes aparecesse. Tinham-nos como supérfluos, porque não eram de comer. Somente os estimavam por sua formosura e esplendor, e para ornamento das casas reais e ofícios religiosos. Garcilaso de la Vega foi um escritor do século XVI que mostra essa visão para a gente de como os índios e os espanhóis tinham visões diferentes, né? Isso, sobretudo com o ouro, né? Para o espanhol, o ouro é o quê? O ouro era um valor mercantil, era dinheiro. Para o índio, era apenas um ornamento, né? Mais uma vez mostrando visões culturais diferentes, né? Seguindo, eu coloquei aqui alguns elementos de conquista, armas de fogo, lutas internas, as brigas entre os índios foram aproveitadas pelos espanhóis, as lendas indígenas que falavam que deuses viriam também levaram os índios a serem enganados pelos espanhóis, envenenamento, as doenças trazidas pelos espanhóis e a imposição cultural ou religiosa. Todos esses elementos facilitaram o processo de conquista, ou foram utilizados, enfim, pelos espanhóis como elementos de conquista, né? Então, a violência, ela não é só física, gente. A imposição cultural, a imposição religiosa também é uma forma de subjugar, apagar a memória de um povo, apagar as tradições históricas, né, de um povo e impor uma nova cultura, impor uma nova religião, faz parte dessa construção de uma nova memória, tá certo? Parte do processo de conquista também, tá certo? Muito bem. Aqui um texto bacana do Bartolomé de las Casas, né, um antigo padre dominicano do século XVI. Os espanhóis, com seus cavalos, suas espadas e lanças, começaram a praticar crueldades estranhas. Entravam nas vilas, burgos, aldeias, não poupando nem as crianças e os homens velhos, nem as mulheres grávidas, e as faziam em pedaços, como se estivessem golpeando cordeiros fechados em seu redil. Esse é um exemplo de um texto escrito no século XVI, ilustrando essa violência, né, do europeu na América, né? Mas o muito importante é notar que esse cara, ele era um padre dominicano. Isso mostra que mesmo entre os espanhóis, haviam aqueles que não concordavam com o processo de conquista, com o processo violento, da forma como estava se dando o processo de conquista, de modo que ele se constitui enquanto uma exceção em meio a esse cenário, tá? Aqui uma imagem que mostra um pouco dessa violência, né? Os espanhóis, né, a violência, enfim, desse processo todo de conquista, tá? Um códice da época. Muito bem, mas você deve estar se perguntando, né? Houve resistência ou não houve resistência? A resistência indígena e negra na América. Aqui algumas formas eu trouxe para vocês. O suicídio, o aborto, a fuga de escravos ou índios, a formação de quilombos, a resistência à imposição cultural, quer dizer, o europeu chegava com sua religião e eles procuravam manter a sua própria religião, uma forma de resistência cultural. E as rebeliões ou revoltas, né? Tudo isso mostra para a gente que a resistência, ela está na ordem do dia, né? Que os europeus faziam isso, tá? Que os
indígenas e negros faziam isso. Aqui eu trouxe alguns exemplos de rebeliões para ilustrar para vocês. A rebelião de escravos no Haiti, Palmares, as rebeliões indígenas de Tupac Amaru I, Tupac Amaru II, Tupac Katari, são exemplos de resistência indígena ou negra na América, para mostrar que houve a resistência, inclusive cultural, né, da imposição de uma nova história, de uma nova memória. Tá? Para terminar, aqui uma imagem, né, que mostra um líder, né, Tupac Amaru índio, sendo levado pelos espanhóis, mostra essa ideia da resistência, embora não de sucesso, né? E por fim, uma frase do Darcy Ribeiro: suas concepções não só diferentes, mas opostas do mundo, da vida, da morte, do amor, se chocaram cruamente. São dois povos em choque, duas memórias em choque. Uma última pergunta: será que nos dias de hoje ainda existe alguma forma de choque de identidade, de choque cultural, de manutenção de uma resistência de memória, coisa do gênero? Uma última tela para a gente, a questão do outro na atualidade. Xenofobia, racismo, homofobia, preconceito religioso. São exemplos que estão na ordem do dia, né? Em outras palavras, ainda existem choques de identidade, choques culturais, não é isso? E tentativas de resistência, tá? Por parte de grupos que se sentem agredidos por esse tipo de situação. Tá certo? Espero que tenha aprendido. Um abraço e até a próxima. Para desenvolver melhor essa habilidade, consulte a ficha de estudo número 92. Bom estudo e até a próxima aula!